Sou casada há 20 anos. Em 2020, meu marido me confessou que estava gostando de uma outra mulher, chefe do trabalho dele. E me falou muita coisa. Falou que conversa com ela pelo olhar e que quando pensa nela não é em sexo, que não era uma aventura, mas não aconteceu nada entre eles de contato físico. Só que tudo isso me derrubou, me senti a pior pessoa. E ainda nesse tempo perdi a minha mãe, eu emagreci 10 quilos e ele trabalha lá e precisa ter contato com ela. Eu não tô sabendo lidar com essa situação, porque ele toda a vida foi carinhoso, um excelente pai, mas simplesmente está encantado e eu virei inimiga. Agradeço se você puder me dizer alguma coisa, tô com ansiedade, não tenho ânimo para nada. Obrigada. Então vamos lá, gente, vamos falar aqui, vamos olhar para essa história, né, como uma essência mulher, como uma mulher que se torna o maior criador da traição, tá? Olha só que interessante quando ela fala aqui, e o nome da nossa live de hoje é Isso não é traição, mas pode se tornar uma. Achei muito interessante esse caso aqui, porque quando vocês falam assim, meu marido não me contou a traição, né, e eu estou em dor. Nesse caso, ele está antecipando uma questão da traição, e ela também está em dor. Então é sobre isso que eu quero trazer por esse olhar, por esse viés, tá? E que, mesmo que você ainda não tenha vivido uma traição, que eu espero que você não viva, mas olhar para esses pontos cegos aqui que eu vou trazer para vocês, pode te ajudar a não entrar numa traição, tá? Num processo de traição. Então vamos lá. São mulheres que estão casadas há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, até 30 anos casadas. Então, esse é o movimento quando ela fala assim, ó, estamos casados há 20 anos. E aqui, gente, entra algumas frases que a gente já costuma dizer dentro da nossa relação, e isso mata um relacionamento, tá? E isso te impede de se tornar uma mulher maior que a dor da traição também. Nesse caso não foi, mas no seu pode ser que tenha acontecido. Eu sei o que meu marido vai dizer. Eu conheço a cabeça do meu marido. Eu sei exatamente o que ele vai fazer agora. Alguém já falou isso pro seu marido? Conte aqui pra mim. Ou já falou com uma amiga, com a sua mãe? Ih, ó, eu sei exatamente como ele vai reagir. Alguém aqui já fez isso? Por muitas vezes nós vamos colocando, nós vamos lidando com a imagem que nós fazemos dos nossos maridos. E por isso, né, um outro buraco que leva a esse é o confiar 100%. Então, por eu já saber exatamente como a mente do meu marido funciona, eu digo, não, eu tenho certeza que em algum momento que eu vacilar ele vai me trair. Ou não, eu tenho certeza que ele nunca faria isso, né? Eu coloco 100% ali minha mão no fogo por ele. Então, quanto mais tempo a gente vai ficando junto, mais a gente vai entendendo, né? Que a gente sabe como o outro funciona, sabe como a mente do outro funciona, e a gente vai lidando com a imagem dele. E aqui, por esse motivo, principalmente por confiar 100%, nós vamos deixando de ser aquela mulher apaixonante que a gente sempre foi. De quando a gente se conheceu, né? E aqui vai tendo o afastamento, a falta do diálogo, a falta do contato emocional, da intimidade sexual. E aí você vai me dizer assim, Paulo, mas isso não é normal? Né? Isso não acontece com todo mundo? Isso pode ser comum, tá? Mas isso não é saudável. Então o primeiro olhar já é esse, 20 anos de casada. Opa! Alerta. Por quê? Porque a gente não aprendeu a se relacionar. Então faz 20 anos que muito provavelmente eu não sei qual é a lógica dos relacionamentos. E eu já estou causando grandes buracos aqui nessa relação, né? Que eu não tô vendo, que eu não tô dando conta de olhar, tá? Então esse aqui é o primeiro movimento que eu trago aqui pra vocês, tá? E a maioria das mulheres que vivenciam a jornada me falam exatamente isso. Nossa, eu fazia isso com meu marido, eu dizia isso pra ele, eu falei, mas eu já te conheço, eu já sei como funciona. Às vezes até perde a graça, sabe? Isso vale dos dois lados. Bom, esse é o primeiro ponto que eu trago aqui. O segundo ponto bombástico é, Paula, ele confessou que se sente atraído por outra mulher. Então, gente, olha só, por mais dolorido que isso pareça ser pra você, e ele disse isso pra ela antes mesmo de cometer a traição. Então, isso não é traição. Traição é tudo aquilo que trai a nossa confiança. É tudo aquilo que é feito pelas nossas costas. É tudo aquilo que é feito escondido. Esse movimento que ele está fazendo, ele nem chegou a cometer a traição. Mas ele está numa postura adulta, dizendo pra ela sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. E eu sei que falar isso é algo muito dolorido, né? É algo que toca a nossa alma profundamente, porque dói, porque machuca. Mas olha só, ele está falando pra você
antes mesmo de cometer esse ato. E é a grande questão, ó. Será que sem conhecimento, sem ferramentas, você vai conseguir sozinha evitar que isso aconteça? Porque isso é um alerta. Olha, está acontecendo. E aí ele te disse isso, caiu como um balde de água fria, mas e agora? O que eu faço? Aqui você entra em profundo desespero, né? E agora? Ele me jogou a bucha. E agora? O que eu faço? Por mais que doa, esse homem está na postura adulta. Ele está na postura adulta de compartilhar isso dentro da relação, sem tentar resolver isso sozinho. A traição é uma atitude infantil, né? De algo que eu quero muito, mas eu não consigo, né, me posicionar em relação àquilo, então eu acabo buscando fora. Até porque eu não quero deixar minha esposa, enfim, por N motivos, tá? E a gente não tá aqui pra julgar nem pra criticar, mas a gente tá aqui pra olhar para as histórias. Paula, ele diz que eles conversam pelo olhar. Ele diz que não é só sexo e nem só aventura. Ou seja, ele está realmente apaixonado por essa outra pessoa. Talvez isso também tenha acontecido com o seu marido, né? Mesmo tendo a traição física, de que esse marido ficou apaixonado pela terceira pessoa, a ponto, né, de virar para você e dizer: eu vou sair de casa. A ponto de dizer para você: eu não quero mais essa relação. Quando esse marido, ele fala assim, ó: eu converso com ela pelo olhar. Não é sexo, não é aventura, mas é algo que me liga, é algo que me conecta, é algo que me vicia. Isso é paixão, gente. Algo que conecta, gruda, né? E aqui eu trouxe duas abordagens para vocês, que é as polaridades, né? Nessas polaridades, a gente fala muito sobre energia feminina e energia masculina. Ela fala que nesse período, né, em que ele começou a se apaixonar por essa outra pessoa, ela passou pelo luto da mãe. Então, olha só. Polaridades, feminina e masculina, né? A feminina, a nutrição, o receber, o relaxar, o profundo. O masculino, o raso, o direto, o desafio, o rápido, tá? Essas são as diferenças. E aí, muitas vezes, provavelmente por estar passando por esse movimento de luto, né? De estar com o olhar ainda totalmente voltado para a mãe e talvez até uma não aceitação desse luto, né? De uma negação desse luto que tenha acontecido. Essa mulher acaba se tornando indisponível para esse marido. E é claro que nessa indisposição já não existe mais energia feminina aqui. Ela tá completamente apagadinha. Ela está com a energia feminina dela muito baixa. Mas isso não significa que a energia masculina dele esteja também. Então a energia dele, masculina, está muito em alta. Quando ele encontra uma outra pessoa com uma energia feminina muito alta, isso cola. Eu leio, né? Eu faço a leitura desse ponto exatamente com isso. Então, minha querida, se isso foi um momento, né, do luto da sua mãe, que é algo que precisou ser vivido, mas olhe com carinho para saber se você realmente conseguiu superar esse luto, tá? Isso é muito importante, porque quando a gente fica preso na dor do luto, a gente se torna indisponível para o nosso casamento e aqui a tendência é sempre piorar. A traição é o ponto alto, né? É a pontinha do iceberg de todo um relacionamento que já não estava indo bem, que eu não soube ler os sinais, tá? Ou que de alguma forma, ou eu não sabia, ou eu acabei ignorando, achando que uma hora passa, achando que daqui a pouco tudo volta ao normal. Hoje tava bem, amanhã não tá, mas eu acho que amanhã vai ficar bem de novo. É por isso, tá? Então, assim, a traição, ela vem como um ponto alto de toda uma relação que já não estava indo bem, ok? Aí eu te falo o seguinte: aconteceu a traição. E aí, eu vou lá, eu perdoo, né? A gente sempre fala sobre isso. A gente perdoa e a gente segue. Só que quais foram os pontos cegos que antes já não estavam bem, né? Quais são os novos contratos que eu vou fazer agora? Quais são as novas negociações que a gente vai fazer agora nesse movimento? O que é que eu curei em mim, né? O que essa traição me fez aprender? O que me faz ensinar também para o meu marido de algo novo que a gente precisa viver? Então, se isso não é olhado, se isso não é curado, o que é a tendência a continuar? Se torna um vício. Não é um vício, é porque isso não foi curado. E tem o segundo ponto que eu vou trazer aqui para vocês agora, que eu acho que também te ajuda a responder essa questão, que é as necessidades. Então, quando ele fala que ele se conecta com ela pelo olhar, né, que não é só o sexo, não é a aventura, mas é a conexão, um relacionamento, ele é troca, né? Ele é troca. Enquanto você estiver atendendo as minhas necessidades, eu estiver atendendo as suas necessidades, a gente tá junto. No momento que essas necessidades deixam de ser atendidas, eu não deixo de ter as minhas necessidades. Eu vou procurar uma outra pessoa que de alguma forma atenda as minhas necessidades, tá? Esse é mais um movimento dessas traições.
Então, olha só, houve a traição, nada mudou, né? Ou mudou por 15 dias. Olha só o que eu escuto. Paula, mudou por 7 dias, 15 dias, no máximo 20 dias, depois tudo voltou como era antes. É disso que eu tô falando. Quando a gente fala de uma mudança, a gente fala de uma mudança permanente. Quando eu caio, eu olho e falo, caramba, errei, peraí, vou realinhar a rota e vou começar tudo de novo, tá? Então, a mudança, ela precisa ser constante, tá? E ela precisa ser duradoura, ela precisa fazer parte de mim. E não simplesmente para eu trazer o outro de volta ou para tirar ele da terceira pessoa. Por isso que a gente precisa se tornar primeiro o marcador da traição. Quando eu entro nesse movimento, gente, eu trago esse conhecimento para minha vida. Independente se eu vou continuar nesse casamento, se eu vou sair dessa relação, não importa. Esse conhecimento é pra mim, é pra minha mudança. E pra onde eu for, eu vou levar ele comigo, né? Porque eu deixo que essa dor não me domine mais, tá? Então, quando essas necessidades, elas não são atendidas, e aqui existe um grande problema, gente, que é o diálogo, né? As pessoas, elas não conseguem ter bons diálogos saudáveis. Onde, o que é um diálogo saudável, Paula? Onde eu falo e o outro me entende. O outro fala e eu entendo. Então, quando essas necessidades, elas não são atendidas, de alguma forma, eu não vou deixar de atender a minha necessidade. Eu vou buscar isso em outro lugar, tá? E aqui, isso pode acabar sendo uma repetição, que isso é uma forma comportamental. Mas também existe um outro olhar que a gente olha para isso, que é a parte sistêmica, né? Se esse homem, ele pertence, para ele pertencer ao clã de homens, né? Da família dele, dos homens da família dele, de que é uma família de homens que já traem há muitas gerações, para pertencer na alma a esses homens, ele também trai. E mais do que tudo isso, pasmem, ele acha que isso nem é tão errado assim. Por isso, gente, que não adianta você ser apenas uma boa mãe, uma excelente mãe, e uma excelente dona de casa, e uma excelente profissional, se você não é também uma boa esposa. Só que essa boa esposa não é como você acha que é ser uma boa esposa, entende? Às vezes para você ser uma boa esposa é cuidar bem dos filhos, é cuidar bem da casa, né? É ser uma boa profissional, é dividir as contas do mês, pagar os boletos. Só que para ele, muitas vezes é outra coisa. Ser uma boa esposa, muitas vezes, é estar disponível para ele. É estar disponível para ouvir ele, é disponível para fazer algo novo com ele, né? Uma variedade com ele, é estar disponível sexualmente para ele também. Então, aqui que precisam existir os alinhamentos, tá? Do que é pra mim, do que é pra ele. E isso é algo que a gente não faz, tá? É algo que a gente não aprendeu, porque isso é algo muito difícil. Nem eu sei, muitas vezes, o que eu quero, não é assim? E é por isso que a gente tem que trabalhar primeiro nós. Primeiro eu sei o que eu quero, pra depois eu poder também pedir aquilo que eu quero dentro da relação.